Feliz de estar com os irmãos num texto tão bonito, num texto que nos surpreende tanto quanto o texto de Filipenses, capítulo 1, verso 12 a 26. Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao 26. Carta de Paulo, Paulo que escreveu Efésios, Paulo que escreveu Gálatas, os textos que nós lemos hoje. Filipenses, a história de como nasceu a igreja de Filipenses está em Atos 16. Quer saber como é que a igreja nasceu? Leia Atos 16. Domingo passado nós lemos aqui, tá? E agora vamos a Filipenses, capítulo 1, 12 a 26. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, sabendo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e do outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Pai querido, trabalhe o nosso coração pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você já foi num alfaiate? Acho que essa profissão está morrendo, né? O seu Chiquinho era alfaiate, né? E no alfaiate você pode escolher o tamanho da sua roupa, o tecido e o modelo. Às vezes você viu um modelo na rua, mas você quer, eu quero com um bolso diferente. No alfaiate a gente consegue as coisas que se encaixam perfeitamente em mim. Ele mede a gente e depois desenha aquele monte de rabisco, que para nós leigos na alfaiataria é confuso, e dali corta, costura e faz algo que encaixa em você, veste perfeitamente, tem caimento, né? Tem caimento. E, irmãos, muitos têm ido à Bíblia procurar um evangelho que se encaixe nele como uma roupa feita. Muitos têm ido às Escrituras mais preocupada em entender ou em criar um evangelho, um cristianismo, uma religião que se encaixe no seu ser e o deixe em situação confortável. Tem se buscado o alfaiate do Evangelho para que essa pessoa ajude a construir algo que deixe o interessado em comprar agasalhado, confortável e protegido.
Infelizmente, esse texto sofre bastante, porque ele é recortado dele algumas coisas para fazer um evangelho tolerante, um evangelho que se enquadre em várias circunstâncias, um evangelho que se enquadre em várias demandas, sem incomodar ninguém, deixando as pessoas confortáveis, deixando as pessoas satisfeitas consigo mesmo depois de vesti-lo. Eu visto o evangelho que eu pedi e isso me deixa confortável, isso não me desperta uma análise profunda, isso não me desperta uma desconstrução dos meus pensamentos, ou da minha vida, ou dos meus atos, mas pelo contrário, agasalha tudo, pelo contrário, me faz me sentir mais feliz comigo mesmo, me faz me sentir mais contente comigo mesmo, e me deixa até mais motivado a procurar por minha própria força, por minhas próprias decisões, por minhas próprias obras, chegar a Deus. O Evangelho do alfaiate, o Evangelho encomendado, o Evangelho que não se curva ao texto, não se curva à palavra registrada a nós, mas um Evangelho que mutila a palavra, que destrincha a palavra a fim de fazê-la se encaixar para nos deixar confortados, aquecidos no nosso gueto, no nosso cantinho, sem incomodar as pessoas. Eu não quero incomodar as pessoas, também não quero que ninguém me incomode, então eu preciso de um evangelho assim, que me deixe assim. E muitas vezes a gente lê certas coisas nas Escrituras, e eu estudando esse texto tive essa impressão de que a gente faz isso, eu faço isso, irmãos, de querer tapar a boca do texto, que ele calhe a boca. Não fale isso, porque se você falar isso, vai mexer, eu vou ter que mudar. Certo homem uma vez disse, olha, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito que ela é verdade, porque se ela for verdade, eu vou ter que mudar. Se a Bíblia estiver certo, eu vou ter que mudar. E às vezes a gente faz isso, a gente é tentado a fazer isso. E a mensagem que temos aqui é uma mensagem tão profunda, tão bela, e minha oração hoje aqui, sentado ali, antes de chegar aqui à frente, é que eu não atrapalhe o texto, que eu ajude, pela graça de Deus, a entendermos a beleza desse texto. Como disse domingo passado, Paulo escreve essa carta a uma igreja que ele viu nascer, a duras penas, a duras marcas nas costas, dentro de um cativeiro, quando viu o carcereiro ser convertido, quando viu aquela mulher na beira do rio orando, e ele foi até ela, e ela, Lídia, se converteu, ela e sua família. Depois ele acabou com aquele esquema de uso do demônio para trazer adivinhações àquela mulher. Ele acabou com aquilo e por isso levou a costa dos magistrados romanos. Mas Deus usou todas essas coisas, todo o sofrimento de Paulo, para que nascesse uma igreja num lugar hostil ao Evangelho, que é a cidade de Filipos, onde o panteão grego e o panteão romano eram adorados livremente, onde as pessoas adoravam as divindades que atendiam às suas demandas, aos seus desejos. Se eu queria ser fértil, eu vou a Artemis. Se eu queria paz, eu vou a Marte. Se tudo está em paz, nós devemos tributar a Quis romana, nós devemos tributar a vitória romana, a prosperidade militar da nossa região, que agora é uma província romana. Havia muita idolatria em Filipos, e como disse no domingo passado, é um lugar que eu não iria pregar. Eu falei, meu Deus, eu não vou lá pregar não, eu vou morrer lá dentro. E de fato Paulo não tinha planos para ir para Filipos, mas por visão de um homem macedônio chamando, venha, passe para nós e prega o evangelho, eles entenderam que deviam ir para Filipos e levar o evangelho, e guiados por Deus, isso tudo está em Atos 16, você pode ler em casa, guiados por Deus, eles foram
e a viagem que costumeiramente era difícil de fazer navegando, foi fácil. E eles chegaram aqui, plantaram esta igreja, e agora estão escrevendo uma carta a esta igreja, para exortá-los a continuar, porque eles tinham entendido o Evangelho, e tinham se tornado cooperadores do Evangelho, tinham assumido aquilo como verdade para eles, o que diferenciava eles de todo o resto da cidade. Imagine comigo, todo mundo louvando aos seus deuses, louvando as suas divindades para conseguir o que querem, para se sentir confortáveis. E chega um cara que faz um alvoroço na cidade, falando: olha, tudo mentira. Esse aí são todas divindades falsas. O único Deus verdadeiro é o Deus Yahvé, que enviou seu Filho Jesus a morrer na cruz para salvar vocês da ira vindoura. Então se arrependam dos seus pecados, se curvem a Cristo e que Ele seja o Senhor da vida de vocês. Então eles se arrependeram dos seus pecados, creram no Evangelho, foi batizada a casa de Lídia, foi batizada a casa do centurião. E agora uma igreja nasceu, e essa igreja estava sendo bombardeada por tentativas de destruir aquela comunidade, aquele corpo de Cristo que nasceu ali. Paulo, no primeiro trecho do capítulo 1, fala: eu dou graças a Deus porque vocês estão firmes, vocês se tornaram de fato cooperadores do Evangelho. E o tema de todo o capítulo 1 é exatamente isso: cooperação com o Evangelho. O que é mais importante que a cooperação com o Evangelho? O que é mais importante que a mensagem de Cristo? Nada! Nada mais importante do que a mensagem do Evangelho. Nem a reputação da igreja, nem a reputação do pregador, nem a sua própria bem-estar. Nada é maior do que a mensagem da cruz. Nada maior do que a mensagem da cruz. Por isso agora Paulo, depois de dar graças a Deus pelaquela igreja que estava firme num contexto extremamente hostil ao Evangelho, falando da saudade que ele tinha daquelas pessoas que ele amava, que estavam se unindo a ele com ofertas generosas, ele disse isso dos irmãos e falou: olha, agora eu quero cientificar-vos de alguma coisa, porque tudo isso que me aconteceu, que aconteceu a Paulo, além daquele sofrimento que ele estava em Filipos, ele não está mais em Filipos aqui, ele está em Roma, e essas pessoas que estão lendo esta carta sabiam que Paulo está passando por mais um problema em Roma, que ele havia ainda sofrido muito mais, continuado a sofrer. Ele sofreu aqui quando esteve conosco, e agora ele está sofrendo em outro lugar, e está escrevendo uma carta para nós no meio do sofrimento. Paulo está em Roma, preso, e ele diz isso, obrigado minha irmã, na sua carta: eu estou em algemas, versículo 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Então Paulo fala: olha, eu quero cientificar de que tudo isso que vocês sabem que eu estou vivendo aqui não atrapalhou o Evangelho, pelo contrário, fez o Evangelho prosperar. Paulo está preso porque os judeus o acusaram diante do imperador, diante do governador romano que dominava a cidade de Jerusalém, que Paulo estava pregando que havia um rei maior do que o imperador romano. Olha aqui, que astúcia. Os judeus que não eram convertidos, que não aceitavam a Cristo como o Messias, ficaram enciumados, chateados com a pregação de Paulo. Esse cara vai acabar com o nosso judaísmo. O que nós temos que prender esse cara? Como nós vamos prender esse cara? Já sei, ele fala aí que Jesus é rei, que Jesus é o rei soberano. Ô governador, olha lá, Paulo está pregando que Jesus é o rei soberano. Como pode você, governador, deixar isso acontecer aqui na nossa cidade? Você está louco? Vai que isso chega, governador, aos ouvidos do imperador. O que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você
você deixar esse Paulo pregar que há um rei maior, você vai ser morto, você vai ser destituído do seu cargo. Não, então vamos levar esse homem preso. E daí vocês podem ler o livro de Atos para entender melhor a história. Ele vai de magistrado a magistrado até ser levado a Roma para ser ouvido. E ele é encarcerado. E ele está encarcerado por causa da sua fé em Cristo, por causa daquilo que ardia em seu coração e que ele não podia conter nos lábios. Ele tinha que falar de Jesus Cristo, aquele que o encontrou naquela estrada indo para Damasco, louco de vontade de matar um crente, que é assim que Paulo foi convertido. Paulo não buscava o Senhor, pelo contrário, ele tinha um coração cheio de ódio por cristãos. E ele é encontrado pela graça de Deus e é totalmente mudado. Ele é totalmente transformado, de um homem que gostava de assassinar, um homem que tinha prazer em ver cristãos sendo apedrejados. Vide o caso de Estevão, em Atos, capítulo 8, que gostavam de ver homens apedrejados, consentia com a morte de homens assim. Agora foi encontrado pela graça e de perseguidor passa a ser um perseguido pelo Evangelho. Isso é fantástico. Fantástico, porque às vezes a gente aqui cria certas coisas em nossa mente que tal pessoa são tão pecadoras que nem merecem ouvir o Evangelho. Cristo não vai mudar essa pessoa? Claro que vai. Mudou Paulo, mudou a mim, mudou a você. Ele pode mudar a qualquer coração. Agora, Paulo, novo homem, está escrevendo esta carta preso por causa do Evangelho, por causa de acusações falsas, porque Cristo não é Senhor terreno. Ele domina todas as coisas da terra e do céu, mas ele não é um rei terreno que quer disputar com o imperador romano. Não é isso. Não é isso. Nós vimos a exposição de Marcos, que ele sempre quebrou essa expectativa no coração dos cristãos. Mas agora ele está dizendo, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e dos demais. Isso tem muitos significados. Paulo está preso por causa das falsas acusações em seu nome, por causa do seu ministério, do Evangelho que ardia em seu coração. E Paulo já estava preso em Cristo, Paulo já estava tão aliançado em Cristo, que não importa ele estar preso fisicamente agora, porque ele já está preso a Cristo. Ele já está tão ligado a Cristo que é impossível tirar Cristo de Paulo e Paulo de Cristo. Enoque andava com Deus e Deus andava com Enoque. E Deus o tomou para si. E aqui ele está preso por Cristo, em Cristo, e todo mundo sabia disso. E a guarda pretoriana, que são responsáveis por manter esses prisioneiros ali, ouviam do Evangelho, porque por que esse cara está preso aqui? Por que você está preso aqui? Eu estou preso porque eu creio que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Filho de Deus, e ele foi morto lá em Jerusalém. Vocês ouviram essa história? Ele é Jesus, ele é Deus, que morreu para nos livrar dos pecados. Ele é aquele que salva de verdade, ele é o verdadeiro Deus Salvador. E a guarda pretoriana começou a ouvir o Evangelho, e isso passou de boca em boca, e todos ouviam o Evangelho. Então as cadeias de Paulo contribuíram para o progresso do Evangelho no meio da guarda pretoriana. E dos demais também. E de todos os demais, notem isso no final do versículo 13, e de todos os demais tornaram-se conhecidas a pregação de Paulo, da guarda pretoriana e de todos os demais. É importante para entender esse texto, esse de todos os demais aí. Que de todos os demais? São a outra comunidade cristã que estava ao redor de Roma ali, que ouviu falar desse Paulo. E isso deu reação também nessa comunidade. Tanto é que ele diz exatamente isso aqui. A maioria dos irmãos, desses demais, ficaram estimulados no Senhor por minhas algemas e ousavam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Foi, cara, estamos juntos, Paulo, vamos pregar o Evangelho mesmo. Olha a guarda pretoriana, está crendo.
Tem gente se convertendo, vamos pregar o Evangelho. E eles começaram a ser cooperadores também com o Evangelho, se somaram a Paulo. Mas isso é o que aconteceu com a maioria dos demais que não pertenciam à guarda pretoriana. E dentre esse grupo, alguns proclamavam a Cristo, movidos de inveja e porfia, e outros falavam e pregavam o Evangelho de Jesus Cristo, o fazendo de boa vontade. E aqui está a chave do texto. Alguns proclamavam a Cristo por inveja e porfia. O centro desse texto aqui é a vida de Paulo, é Paulo. Então tinha gente que conhecia o Evangelho, que também ficou enciumado de Paulo ali. Poxa vida, nós estamos aqui, lá se vai a bateria, nós estamos aqui preocupados, tentando plantar uma igreja, e chega esse homem aqui e começa a pregar, e ele está tendo sucesso. Nós não, esse homem está atrapalhando a nossa vida aqui. Então eu não consigo nem mensurar isso direito para os irmãos, porque eu acho um absurdo um negócio desse, mas aconteceu. Dentro da igreja de Roma, houve inveja e ciúme da pessoa de Paulo. E então eles começaram a pregar o Evangelho para que a pessoa de Paulo sofresse mais. Por isso eles faziam motivados de inveja e porfia. Vamos misturar tudo aqui. Inveja tudo bem, a gente sabe o que é. Agora, o que é porfia? Porfia é bate-boca, discussão. Eles queriam levantar discussão, levantar falatório, levantar conversa fiada, discussão sem sentido. Então, por causa da pessoa de Paulo, estavam pregando por inveja e porfia, a fim de que Paulo sofresse mais um pouquinho, já que ele veio aqui e atrapalhou o nosso coreto e está modificando de alguma forma a nossa estrutura. Então, olha, vamos pregar. A mensagem do Evangelho não está sendo criticada aqui. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, é a mesma de Paulo. Em nenhum momento nas Escrituras está falando aqui desse texto, está falando que a mensagem que eles estavam pregando era diferente. E Paulo está agora, esse texto é uma base para você tolerar mensagens diferentes do Evangelho. O texto está falando da pessoa de Paulo que está sofrendo porque tem gente pregando a mesma coisa que Paulo está pregando, a fim de causar dor em Paulo, no pregador, nesse cara diferente que chegou aí, que está preso e que a guarda pretoriana está ouvindo. Essa é a questão. Paulo é o mesmo que escreveu Gálatas, que em Gálatas diz aos moradores da Galácia: olha, quem vos convenceu de sair do Evangelho? Se alguém chegar para vocês e pregar uma coisa que é diferente daquilo que eu já dei para você, seja maldito, seja anátema. É o mesmo cara que está aqui. Então a ideia de que evangelhos diferentes podem conviver é uma furada. Não tem lógica diante desse texto. Paulo mesmo diz que recebeu esse evangelho do Senhor Jesus, e a sua preocupação sempre foi levar toda a palavra de Deus ao conhecimento das pessoas. Atos capítulo 20, versículo 24 em diante, nos ajudam mais ainda com o pensamento de que na mente de Paulo há só um evangelho, o evangelho da justificação pela fé em Cristo Jesus. Nem diante a judeus Paulo cedia à tentação de dizer que as pessoas podiam confiar no evangelho e na circuncisão ao mesmo tempo. Não pode. Ou é Cristo ou é circuncisão. Se você circuncidar, você tem que guardar tudo. Se não circuncidar, Cristo é útil para você. Então não há como acrescentar coisas no Evangelho. O Evangelho é um só, a mensagem é uma só. A mensagem não está em discussão no texto. O que está em discussão de texto é a pessoa do pregador.
É a reputação da igreja, isso que está em discussão do texto. O que vale mais, a reputação do pregador, a reputação da igreja, diante de uma sociedade, ou o evangelho? Essa é a ideia que Paulo quer passar para essa igreja que está sendo bombardeada a ceder. O que as pessoas vão pensar de nós? As pessoas vão nos perseguir, as pessoas vão falar X e Y de nós. Paulo, não, continuem, porque isso está acontecendo comigo, e eu não tenho a minha vida por importante diante da mensagem do Evangelho. Atos 20, 24, porque em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Olha o que está na mente de Paulo. Ao plantar essas igrejas, o livro de Atos foi escrito enquanto essas igrejas da Galácia, de Efésios, de Filipenses, Tessalonicenses estavam sendo plantadas. Eu quero que o evangelho da graça exclusiva de Cristo esteja sobre vocês. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. E ele diz, versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. É isso que está na mente de Paulo. Tem gente pregando a mesma mensagem que eu estou pregando, mas com fins que estão trazendo dor para mim. Que isso importa? Não importa. E que é isso que ele vai perguntar no versículo 18. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas algemas. Eles querem me causar dor, eles querem me causar constrangimento, eles querem me apertar mais aqui, para que eu cale a minha boca, mas eu não vou me calar. Todavia, o que importa? Eu não importo. Eu não importo, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Paulo não tem na mente a ideia de construir um evangelho que se enquadre nas pessoas e as deixe confortáveis nas suas divindades, nos seus ídolos do coração, nas suas demandas, seja lá quais forem. Ele não quer pregar um evangelho que para os filipenses assim, olha, Filipenses, creia em Cristo aqui, creia em Artemis também, não tem problema você aqui pertencer a essa igreja e acender uma velhinha para Marte, não tem problema, você está aqui com Cristo, não tem problema, você está aqui na igreja, mas está com o coração cheio de adultério, não tem problema. Não é essa a ideia de Paulo, pelo contrário, olha, vocês são pecadores, precisam se arrepender, aquele Cristo que morreu lá em Jerusalém é Deus, ele morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus, agora intercedendo por nós, e é esse evangelho, essa boa notícia que eu proclamo a vocês. Ele é suficiente para salvá-los, não essas divindades. Ele é o único Deus capaz de salvar. Não, é isso que vocês viviam agora há pouco. E se eu prego este evangelho, mesmo sofrendo por causa dele, não importa se eu sofro ou não, importa que o evangelho seja pregado. Não importa que se eu continuar pregando isso vai trazer sofrimento para mim, não importa, importa é Cristo ser exaltado, o meu compromisso é com Cristo, eu estou preso com Cristo, eu não estou preso comigo mesmo, eu estou liberto de mim, eu estou liberto da reputação da minha vida, do meu nome, eles estão falando mal de mim, não tem problema, eu estou certo de que minha vida está unida a Cristo, porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo, me redundará em libertação. Eu vou morrer, mas vou morrer livre, eu estou em Cristo, eu não estou preso a nada, a nenhuma idolatria, eu não estou preso a nenhum desejo do meu coração, eu não estou preso nem à minha própria imagem, eu estou livre. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, em que em nada serei envergonhado, as pessoas se envergonham da minha pessoa, as pessoas estão envergonhadas do meu ministério, não tem problema, Cristo não está envergonhado de mim, Cristo não está com vergonha do que eu estou fazendo aqui, porque eu sou fiel, porque eu estou buscando fidelidade, porque agora com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo é engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, por isso... O versículo, para mim o morrer é Cristo, o morrer é lucro, e o viver é Cristo, eu estou aliançado com Cristo, Cristo é meu agora,
E se eu morrer, eu serei dele totalmente, para sempre. Eu já sou dele agora, eu já estou preso a ele agora, eu já estou morto com ele agora, eu já morri. Eu posso morrer porque eu já morri. Eu preguei isso hoje, lógico, muito mais reduzido, no velório da Benália. Uma mulher que várias vezes, eu disse isso lá, várias vezes eu fui visitá-la para consolá-la e sair consolado, com o seu sorriso, com a sua fé, com a certeza de que a sua vida estava em Cristo. Não tem problema não, eu estou bem em Cristo. Na última vez eu perguntei: Benália, você está tudo bem? Você sabe da sua situação? Estou bem, minha vida está segura em Cristo. E ela viveu sorrindo os últimos dias. E é isso que nós precisamos cultivar em nosso coração. Meus irmãos, nós não somos o centro do universo. Eu não sou o centro do universo. Cristo é. Cristo é o centro da vida. Cristo é o centro do ministério. Cristo é o centro da nossa existência. Agora que somos salvos, a nossa vida passa a servir a esse único propósito: engrandecer a Cristo pela nossa existência, pelo nosso viver. Por isso Paulo está pensativo, ele está preso, está lá, mas ele diz: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, se é útil para o engrandecimento de Cristo em vocês, a minha vida eu quero viver. Já não sei o que é de escolher. Agora, de um lado, estou constrangido e tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Está vendo o que está na mente deste homem? O que está na mente desse pregador? O que ele está querendo passar para aquela igreja e para esta igreja? Que Cristo é muito mais importante do que a nossa reputação. Que Cristo é muito mais importante do que as pessoas falam de nós, desde que estejamos em fidelidade com a palavra. É claro que é importante as pessoas dizerem de nós se nós somos mal pagadores. Claro, se for por conta de pecados, é melhor que nós nos arrependamos. É isso, nós temos que dar ouvido, sim. Se for verdade que estamos desonrando a Deus com o nosso viver aí fora, é verdade, devemos nos importar com isso. Mas se estamos sendo fiéis, buscando fidelidade da palavra, fidelidade na vida regida por ela, nos diferenciando dos demais, e eles começarem a falar mal de nós, olha, eu não me importo com a minha reputação, não, me importo de eu estar vivendo o que eu creio, de eu viver o que eu creio no meio de uma sociedade idólatra, no meio de uma sociedade cheia de superstições religiosas. Nós estamos buscando a verdade, nós estamos buscando que a palavra seja frutificada em nós. Essa é a ideia do texto. Cristo é mais importante que Paulo. O Evangelho é mais importante do que a própria igreja. O Evangelho é mais importante do que nós. Por isso, eu estou preso a Cristo. E eu estou convencido disso, diz Paulo. Estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o gozo do progresso da vossa fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Olha, eu vou com vocês, eu vou visitá-los. E de fato ele foi. De fato, leia 1 Coríntios, você vai ver que ele foi visitar Efésios mais uma vez. E ele esteve lá para que simplesmente na presença dele, a presença dele seja um motivador. Está vendo? Eu sofri, olha minhas costas, foi eu mesmo que estive aqui. Eu sim estava em Roma preso. Ele sai da prisão de Roma, mas depois volta. Aqui não é a prisão última da sua vida, mas ele quer estar edificando a igreja, ele quer que a cooperação do Evangelho seja notada em seus atos, e ele quer confirmar aquela igreja como cooperadora do Evangelho. Ele quer que ela viva além das circunstâncias, ele quer que aquele povo seja fortalecido pelo Senhor, ao ponto de poder dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, como na mesma carta, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso
naquele que me fortalece. Tanto sei estar humilhado, quanto também honrado, tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto da fartura como da fome, assim da abundância como da escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por esse perrengue todo aqui na prisão, porque Cristo está me fortalecendo para eu fortalecer a igreja dele, a noiva dele, para que a noiva dele seja adornada com as características do seu próprio Senhor. E assim, está diante de nós a beleza do Evangelho do Senhor Jesus, que excede o entendimento, que é capaz de guardar o nosso coração em Cristo Jesus, nos dando paz, que excede todo entendimento, conforme no capítulo 3, versículo 7 e 6 também, quando nos chama a lançar sobre Deus a nossa ansiedade, numa vida de comunhão profunda com o nosso Redentor, que nos faz capaz de superar as adversidades, nos leva a uma fidelidade que transcende, que excede, que está além das circunstâncias e do que as pessoas estão dizendo ou querendo fazer para nos causar prejuízo, devido à nossa fidelidade na pregação do Evangelho. Essa carta é fantástica, ela quer levar a igreja a se alegrar totalmente em Cristo, só em Cristo e nada mais. Não se alegrar nas circunstâncias, mas se alegrar em Cristo, a colocar como alvo da sua existência, da existência da igreja, a glória do Cordeiro acima de qualquer coisa, acima dela mesma, acima dos nomes dos pastores, de quem quer que seja. Cristo é mais importante. Eu estou preso, estamos juntos de Cristo, e Cristo é a nossa vida. Então, se morrer é estar com Ele, é isso que eu quero, eu vou alcançar aquilo que eu quero se eu morrer. Por isso a morte para nós é um prêmio, a morte para nós é receber Cristo totalmente, aquilo que nós já estamos ligados desde a nossa regeneração, desde a nossa salvação, porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu quero finalizar aqui o sermão. Vocês já entenderam a mensagem? Já entenderam? E nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos dê um coração fiel e que retire de nós os ídolos do nosso coração, da nossa reputação, e nos ajude a enxergar as coisas segundo a ótica da sua palavra, segundo aquilo que ela tem deixado para nós. Meus irmãos, não é fácil. Parece fácil isso tudo aqui que nós lemos, mas Paulo chorava, Paulo sentia dor, sentia frio, Paulo se sentiu abandonado muitas vezes, mas a mente dele estava fixa em Cristo, e ele, por causa de Cristo nele em Cristo, ele passava pelas circunstâncias, ele não se desesperava, ele ficava entristecido, mas não desesperado, né? Ele estava seguro, ele não queria se matar, ele não estava em depressão, ele estava firme em Cristo, e por isso ele podia passar as circunstâncias. Vamos orar, vamos nos curvar diante do Senhor e clamar que Ele nos abençoe com fidelidade e que Ele nos faça continuar olhando para o autor e consumador da nossa vida. Pai querido, grande Deus, tenha misericórdia de nós. Ó Pai querido, nos ajude, Senhor Deus, a compreender a Tua palavra. E, Senhor, que sejamos edificados pela Tua ação soberana através da Tua palavra. Ó Senhor Deus, quem somos nós para que o Senhor se olhe com misericórdia para nós? Sabemos que não somos nada, mas e agradecemos a Ti, porque o Senhor tem olhado com misericórdia para nós, tem aberto o nosso coração, os nossos olhos, tem nos cercado. O Senhor fez de nós a sua vinha, o Senhor nos cercou com um lagar, o Senhor levantou os muros sobre nós e tem cuidado de nós, tem regado a nós com a Tua palavra, tem nos podado, tem cortado aqueles galhos secos, Pai querido. Sim, Senhor, isso tem doído, Pai querido, mas nós Te louvamos pelo Teu cuidado poderoso, sobrenatural sobre nós, a nos guiar, a nos transformar,
a nos levar para perto de Ti, a abrir os nossos olhos, a contemplarmos a beleza do Teu Evangelho, que nos deixa desconfortáveis neste mundo, Senhor Deus, para nos tornarmos pregadores mais fiéis à Tua palavra, Pai querido. Tem misericórdia de nós e abre o nosso coração, porque sabemos que foi por graça que o Senhor nos salvou, e esse Evangelho não pode ser mudado, esse Evangelho não pode ser adulterado, nós não podemos acrescentar coisas a esse Evangelho, nem retirar coisas desse Evangelho, mas devemos, Pai querido, sustentar o baluarte da verdade da Tua palavra, para que, Senhor Deus, as pessoas que estão ao nosso redor conheçam, Senhor Deus, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que tira fardo, Senhor Deus, a palavra que exalta o Seu nome, a palavra que dá a verdadeira cura, que nos firma o coração na eternidade, Senhor Deus, da segurança com Cristo, que nos faz fortes para passar pelas despedidas dos nossos entes queridos, agradecidos a Deus pela doação da vida, Pai querido. A Tua palavra que nos faz forte de passar pelos percalços da nossa existência, Pai querido, consolados pelo Teu Santo Espírito. A Tua palavra que nos faz fortes e capazes de perdoar aqueles a quem nos tem ofendido, ó Senhor, e assim nos livrarmos da amargura, Pai querido, do nosso coração, da nossa dura cerviz. Tem misericórdia de nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Nós precisamos ser mudados, não a Tua palavra. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Pai querido. Ajuda-nos, dá-nos humildade, dá-nos um coração que responde ao Evangelho de Jesus Cristo, para que compreendamos, Pai querido, que a Tua glória é muito maior do que a vida, a Tua graça, Senhor Deus, é maior do que a nossa própria existência. Então, Pai querido, se por causa da Tua fidelidade à Tua palavra, as pessoas falarem mal de nós, o que importa? Não importa, o que importa é que o Evangelho seja pregado, o que importa é que o compromisso com Cristo seja mais evidente em nós, Pai querido, o compromisso com a verdade da Tua palavra, que tem aplicação para toda a nossa existência, Senhor Deus, seja notada em nós, Pai querido, pelas pessoas que convivem conosco. Que nós não temos a mente do mundo, mas nós temos a mente de Cristo. O Senhor mudou a nossa mente, o Senhor nos transformou e agora nos firma os pés na própria graça do Evangelho de Teu Filho amado. Nós Te louvamos, Te agradecemos e suplicamos que o Senhor nos inunde com Teu Santo Espírito e nos faça quedar aos Seus pés em gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.